Galera, quem for entrando aí, galera, quem for entrando aí e tiver um pouquinho de pouca vergonha na cara e quiser abrir a tela, por favor, sejam muito bem-vindos, que ver os nomezinhos de vocês, ou só a letrinha aqui, não é algo muito convidativo, né, para interação. A gente quer uma palestra, uma conversa, e é uma troca de experiências também. A gente precisa enxergar com quem é que a gente está conversando, né? Senão é praticamente fazer uma coisa assim, ó. Isso não é muito, não tem a ver com cocriação, não tem a ver com o ambiente que vocês estão, que é de cocriação. Por favor, Cleiton, por favor, Priscila, Beca, Fernando, Nicolas, Arthur, abram suas câmeras, gurizada, vamos lá, estamos aqui. Bom, fiquei em Aí, dúvida. Fernando, Aí, o beleza, pessoal está valeu, escutando. Achei que o obrigado. pessoal não estava escutando. Achei que estava tendo algum problema na plataforma. Não é pelo fato de ser online que só a gente vai só enxergar nomezinhos, por favor. Abram suas câmeras, que é legal interagir com vocês, independente de onde vocês estejam, da roupa que vocês estejam, da cara de sono que vocês estejam, da cara de cansado que vocês, está todo mundo no mesmo barco. Tá todo mundo no terceiro turno aqui, então tá todo mundo na mesma vibe. Tranquilo, Priscila. Renan, tu vai me guiando aí quanto tu acha que a questão de expectativa de pessoas na sala, quanto tempo a gente pode dar de tolerância para quem for entrar, tu vai Justo. me guiando aí. Acho que a gente pode esperar até 10h40 ali. Pelo menos só mais 5 minutinhos o pessoal ir entrando. Uhum. A gente está dando uma reforçada nos grupos também. Show. Beleza? Quantas startups tem nesse grupo? A gente vai fazer a palestra só para ter uma ideia. Bom, são 4 turmas, se não me engano. Então, aqui já são 14 participantes. Deixa eu dar uma olhadinha na lista no geral. Mas eu acredito que em torno de uns 30 projetos, mais ou menos. Show. Mas varia um pouco porque o pessoal ainda está chegando do trabalho ou da aula, Uhum. então vai variar um pouquinho. E como de repente está disponibilizado na plataforma, depois talvez o pessoal olhe Isso, online depois. estamos gravando, então o pessoal pode optar em assistir a gravação depois. Tu fica presencialmente em que sede normalmente, Renan? Bom, eu cuido da turma do Senai, né, que fica próximo ao... Desculpa, Juliano, você é de onde? É daqui de Florianópolis? Sim, Qual sou eu de Pico posso dar? Floripa, estou no Ah, norte tá, da ilha, beleza. na Vargem Pequena. Show. Ah, bacana. Então, nós somos quase vizinhos. Eu moro aqui nos Ingleses. Ah, legal. Nossa, minha irmã mora nos É... ingleses e meu filho morava nos ingleses até brigar com a namorada. Agora ele está despatriado. Show. Bom, nos Ingleses é um pouquinho conturbado agora, né? O trânsito tá terrível. Mas voltando ali em relação às turmas, eu estou trabalhando com o Maca, né, na turma do Senai, que é aquele Senai e o SESI, que fica próximo ao Floripa Shopping. Uhum. E estou trabalhando também com o Cristiano, mas essa turma já está finalizando, que fica ali no Sapiens Park. É a turma do CTC, nós conseguimos uma sede ali no Sapiens Park. Ah, legal. Sabe, é bem pertinho aqui de casa. É, as duas unidades são próximas, então para mim é muito bom, fica mais acessível. Uhum. Legal. Ah, mas bacana você é aqui do norte da ilha, então. Uhum. Ah, que massa. Estou bem dá o quê? 800 metros da SC, da Sim, 401, sim. Não, da bem Vargem próximo. Pequena. É um bairro que quando a gente, fazem 3 anos e meio que a gente está morando aqui. E quando a gente veio buscar casa, fazer aquele olhar, buscar lugar para morar. Casa foi no sentido de lar, não necessariamente Sim. casa. É, foi a última casa que a gente foi olhar, porque a gente botou no mapa, cara, onde é que vai ser pequeno? A gente veio como turista para cá, Não, né? Daí, Vargem Vargem Pequena Pequena não é um é lugar que tu venha literalmente. para visitar quando tu vem como turista, né? Esse foi o último lugar. Aí a gente chegou aqui, nossa, cantinho maravilhoso, cara. Realmente não troco o lugar da ilha. É no meio de um morro, meus vizinhos são macaquinhos, são araras, Sim. é muito rural mesmo. E ao mesmo tempo 4 minutos que eu tô com o pé na areia. Então dá para ter as duas coisas. Isso é impagável. Realmente estou curtindo muito a experiência.
Não, Vargem Pequena é um lugar muito gostoso de se morar. É tranquilo, é sossegado. Esse caminho que faz interno, que linka lá com os ratones, é lindo. Sim, cada propriedade rural bonita, assim, de trilha, vai dar na Barra da Lagoa, na Costa da Lagoa, lá uma das trilhas. A gente entrando. Aí, Boa o noite, pessoal Tainá. Boa noite, entrando. Miriam. Boa noite, Vera. Boa noite, Luiz Otávio. Sejam Opa, bem-vindos. galera. Boa noite, Luiz Vitor. Boa noite, boa noite. Tudo bem? Quem puder abrir câmera, aí, por favor, agradecemos muito. Essa interação é o que nos é uma retroalimentação. Boa noite, Miriam. Obrigado por abrir. Boa noite, Vera. Obrigado. Boa noite, Luiz Otávio. Obrigado. A gente digo que a gente conversa e faz as coisas por pessoas para pessoas. Quando a gente enxerga essa letrinha, parece que tem gente aí, né? Até que vocês estão. Jussara, boa noite, seja bem-vinda. Beleza, Luiz. Obrigado por abrir. Quem for acessar no celular, uma dica já para talvez facilitar a visualização de vocês, é que se vocês puderem destravar o celular e deixar eles na horizontal, provavelmente facilite para vocês verem o conteúdo quando eu compartilhar a tela, por uma questão de os slides eles são mais largos do que altos. Boa noite, Cris, seja bem-vinda, obrigado por abrir câmera, valeu, estou fazendo campanha para o pessoal aqui sair do anonimato, aí das letrinhas. É bom enxergar a gente, né, quando a gente está interagindo com gente. Eu dei aula quase dois anos e meio na graduação, no curso de design, e peguei pandemia. Comecei de 6 meses aula pré-pandemia, depois entrou pandemia. E a grande maioria das turmas que eu peguei, eu fui conhecer 2 anos depois. Sabe? Muito louco isso. Tipo, tu convive com as pessoas 2 anos, tu vê as letrinhas, tu vê às vezes a fotinha, mas tu não, quando tu vê ao vivo, é aquela coisa de que tu um abraço, tanto faz que eu te conheço tanto tempo mesmo, mas, é uma coisa estranha a pandemia fez com a gente, né, de ter certas relações onde tu se considerava com um certo nível de intimidade com as pessoas, sem necessariamente ter exercido esse contato pessoal. Isso é muito doido. A gente contar isso para os nossos netos vai ser algo muito atípico mesmo. Boa noite, Pedro. Seja bem-vindo. Reforço um recadinho aqui. Quem puder abrir câmera ajuda muito o palestrante aqui a interagir com você. Bom, acho que podemos começar, Juliana. Acho que agora eu já tenho um número bom de pessoas. Então, A maioria também já vai entrando também. Estou cuidando aqui dos convites para ir permitindo a entrada deles. Beleza. Então tá, galera, bora lá. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Acho importante só a gente ter um primeiro momento de alinhamento eu chamo isso de ética online, né? Que a gente entende que quanto é difícil a gente poder falar duas pessoas ao mesmo tempo no offline, até a gente às vezes consegue enxergar, consegue escutar, mas quando está no online vira uma maracutaia e não consegue escutar ninguém. Então, você já deve ter essa familiaridade, mas não custa a gente reforçar. Na base do Zoom tem um ícone que chama, tá ali com um emoji, está escrito reaction, quem está no inglês, reações, quem está em português. Se vocês clicarem nele, vai abrir várias reações que ajudam também a gente interagir quanto quase que simulando aquilo. Cara, gostei do que ele falou, tá? Joinha aqui, ou não gostei, ou eventualmente achei engraçado, ou... só que essa é uma reação que ela é momentânea. Se vocês usarem ela, ajuda a gente ter esse feedback também online de como a gente está, de certa maneira, vocês estão sentindo aquela informação, beleza, Luiz? Isso aí. Só que ela some. Existe uma abaixo delas que está escrito ali Raise Hand, que é levantar a mão. E é literalmente como a gente faz lá nos antigos cimérios faziam na sala de aula, tu levanta a mão para falar, olha, e tu vai lá para o cantinho da tela. Eu, como palestrante, enxergo vocês nesta ordem que for levantada a mão. E a mão fica até o momento em que eu chamar, tirar a dúvida, ou eventualmente vocês forem atendidos na dúvida de vocês, e ela só vai baixar a partir do momento em que vocês clicarem novamente ali e, lower hand, a mãozinha baixa.
Então, é importante que quando vocês tiverem dúvida, eu não estou com uma tela auxiliar aqui, então, se vocês puderem levantar a mãozinha de vocês, eu vejo aqui, e aí eu dou a palavra para vocês. Mas também podem colocar no chat, que depois eu reforço. Até vou fazer isso também antes da gente começar aqui, vou acessar na minha tela auxiliar, para poder ficar ligado também no chat de vocês, quanto a alguma pergunta que venha através do chat. Estou logando aí, talvez o Renan precise me dar o... Deve estar entrando. Mas assim que chegar aqui, eu já aceito o convite. Uhum. Aí eu fico pelo menos ligado em alguma dúvida que vocês possam colocar via texto no chat. Um minutinho, já começamos. Deixa eu... Uhum. Show. Já está aqui, estou enxergando vocês. Beleza. Chat. Estou com o chat na mão aqui. Show. Bora lá, então. Renan, só para calibrar com o nosso horário é até às 21, é isso? Isso mesmo. Tá, jóia. Então, vamos lá. Pessoal, vou compartilhar minha tela com vocês. Trazer meus slides para... Ok, já está sendo compartilhado aí. Então, Zaveu é a minha empresa, é uma autoaplicação da nossa metodologia, já que é uma palestra sobre naming, fica um pouco da autoaplicação. Zaveu é uma palavra que tem origem na língua sérvia e significa sedução. Seduzimos com design, com branding, com estratégia. É uma maneira também da gente autoaplicar o que a gente faz. Então, Zaveu é um nome que é uma autoaplicação da nossa metodologia. Meu nome, como dizia minha falecida mãe, realmente é Juliano Cogo, não é Juliano, Guilherme, tomei muito bullying na infância. Fiz tocar de nome na primeira série, fiz abaixo-assinado para a professora, porque ninguém acertava meu nome na chamada, eu morria chorando. E aí cheguei com abaixo-assinado para trocar de nome, a professora chamou a minha mãe na aula, e a minha mãe disse: meu filho, seu nome é italiano, é Juliano, aprende a falar que as pessoas nunca mais vão errar. Assumiu Juliano, realmente é Juliano Cogo. Eu sou um empreendedor praticamente desde que eu me conheço por gente. Sou proprietário da Zaveu Design Estratégico. Minha empresa tem CNPJ criativo há 26 anos. Eu estou na área do design há mais de 30. Então, eu fiz faculdade ainda na Universidade Federal de Santa Maria. Sou da primeira turma do curso de desenho industrial. A gente inaugurou o currículo novo, que antigamente era comunicação visual ainda. Era desenho, eu fiz o vestibular para desenho industrial, habilitação e programação visual. Hoje é chamado de design. E desde praticamente o primeiro semestre eu trabalho, já atuo mão na massa antes de existir computador no design. Então eu tive que fazer a faculdade toda na mão. Desenhar, pintar, letra 7, aerógrafo, fotografia. A gente teve aula em laboratório escuro, revelando, usando roupa, com toda essa coisa hoje, para, de certa maneira, obsoleto o manual, mas que eu digo que trago muitas coisas boas para o meu dia a dia hoje. Eu sou consultor do Sebrae desde 2006, então a minha atuação é mão na massa. Eu trabalho com projetos, trabalho ajudando empresas a resolver problemas de estratégia, de branding, de design. A nossa especialidade é posicionar e reposicionar marcas. Estou professor, de certa maneira, há uns 4, 5 anos, porque eu entendi que em um determinado momento fez muito sentido eu compartilhar um pouco dos perrengues que a gente aprende na prática. Então, sou professor da graduação no curso de design, sou professor de uma pós-graduação no Oeste de Santa Catarina, no Chapecó, e mentoro muito startups, tanto em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que é a cidade onde eu vivia uma boa parte da vida, na Federal, nas universidades privadas, quanto aqui em Floripa, Co-Creation, Salto, na Univale, etc. Participo bastante de iniciativas onde eu posso trazer um pouquinho do que a gente aprende na prática. Costumo dizer que eu escuto muito e trago uma dica para vocês aqui que é importante a gente ter esse olhar de escutem na vida de vocês quem está na arena. Quem está na arquibancada, vocês escutem, entrem por ouvidos,
e filtrem o que é necessário, mas entendam que só quem está na arena jogando é importante trazer conselho para vocês. Quem está olhando, muitas vezes não sabe do que está falando. Então é importante entender, separar de quem realmente está jogando de quem está olhando a coisa acontecer. Eu sou um apaixonado por esporte, por música, adoro escutar música, adoro conhecer lugares novos, gastronomia, gente nova, e principalmente o que me move, e é o que me faz estar aqui, é poder colaborar de alguma maneira com quem está empreendendo. Entendo muito que são as pequenas e as médias empresas que fazem esse Brasil acontecer. O empreendedorismo é o que me move e é onde realmente eu acho que é a diferença que faz um jet ski de um navio grande. A velocidade que um jet ski tem, uma lancha tem, é o que a pequena, a startup tem, versus uma corporate, que é um navio grande, que demora para virar, que é hiper hierárquico, que tem uma gestão geralmente muitas cascas de decisão, demora para acontecer. Então, entendo que a inovação vem daí. Vamos começar um pouquinho com o nosso assunto de hoje. Em termos de descrição, de etimologia, naming é todo um processo. Eu falo processo, início, meio e fim, que envolve pesquisa, criação e validação de nomes para empresa, produto ou serviço. Mas não somente isso. Eu vou pensar aí na questão de nomes. Quando a gente fala naming, pela perspectiva mais macro, que é da gestão de marcas, que hoje também tem um nome, a gente está no meio, vocês estão no meio, onde a gente entende o quanto o inglês, a língua inglesa, ela é forte. E a gente não tem tradução para determinadas palavras, literalmente, no português. O próprio design é uma palavra que não tem, ela pode ser substantivo, pode ser verbo, é a coisa ou é um processo. Então, o naming também, a gente entende que ele tem o nomeação de empresas, ele não envolve somente o nome. Então, tanto que eu trago esse exemplo para trazer para algo mais tangível sempre. Começando. Este trem, chamo de trem porque nem a gente que é designer, eu sou designer há 30 anos, tem um consenso como é que chama isso. É logotipo, é logomarca, é marca gráfica, é um emblema com os dizer, como já me contrataram para fazer um emblema com os dizer. É um nome que a gente não tem um consenso de como chamar. Importante que entender que a nossa profissão em termos de design não é regulamentada e por isso talvez careça dessa cátedra quanto à nomeação das coisas também. Na minha empresa, eu separei esses elementos de marca ou de logomarca de uma maneira em que eu consiga nomear também para tratar com o meu cliente. Eu chamo de símbolo tudo aquilo que é gráfico, desenhado, icônico numa marca. Pode ser mais representativo, pode ser algo mais abstrato, pode ter uma inicial, que nesse caso tem o I do nome da empresa, que é Icosaedro, mas também é uma figura de 8 lados, etc. Toda a parte que ela é mais desenhada, entre aspas. Nem todas as marcas têm símbolo. Algumas têm somente aquilo que estou chamando aqui de logotipo, que é, pela tradução literal, uma maneira peculiar que eu dou o nome a uma determinada escrita. É um tipo de letra. A tradução é um tipo de letra. É uma maneira que eu escrevo peculiarmente o nome daquela marca. Todas as marcas precisam de um logotipo, porque é a maneira que elas se comunicam. Já tivemos casos em que algumas, principalmente artistas da música, tentaram se comunicar sem um logotipo, somente com um símbolo. Acabam se referindo a eles como a coisa. A gente precisa do verbal para falar. Então, a gente entendendo que este é o nome da empresa, também aqui representado por um logotipo. Mas a gente também tem aquilo que a gente chama de designação. O que é designação? Designação é quando a gente diz que qual é o nosso negócio, qual é o nosso segmento de negócio, em que nicho a gente está. Porque num determinado momento, se eu tiro isso fora, o que é a Icosaedro? É uma loja de decoração? É uma empresa de quê? A nossa cabeça começa a supor. Todas as marcas precisam de designação. A minha experiência me diz que sim, no início. Por quê? As pessoas não têm obrigação de saber o que tu faz, qual é o segmento que tu trabalha. E a gente trabalha realmente entendendo que marca é o quê? É um atalho. A gente vai falar isso na nossa próxima palestra, quando a gente vai falar de branding. Marca serve principalmente para ser um atalho na percepção. O que é um atalho? Cara, eu falei McDonald's, vem o M, vem o vermelho, mas vem o sanduíche, vem o padrão de atendimento, vem...
Tudo que remete a uma marca é o que a gente chama de brand. Mas a marca é um atalho para a percepção, não é somente a parte gráfica. Se eu não digo o que eu faço, a suposição do teu cliente vai te encaixar em qualquer segmento que para ele fizer sentido. Então, essa questão da gente poder dizer que eu sou uma construtora, naturalmente a gente abre a prateleira das construtoras e nos insere ali dentro. Então, eu digo, conheci um novo restaurante do sushi. Vai abrir a prateleira do restaurante de sushi e vai encaixar ele ali dentro. Aí, conheci uma nova empresa de mergulho. Vou abrir a prateleira das empresas de mergulho e vou encaixar elas ali dentro. Então, o nosso cérebro ele funciona por analogia. Isso é a base de entender de percepção. Quando eu digo para vocês, já comeram carne de javali? Juliana, é parecida com o quê? Viu o que o cérebro faz? É parecido com o quê? Ele vai buscar referência em algo que você já conhece. Nosso cérebro é campeão em poupar energia e buscar referência para poder trazer um mínimo de ponto de início. Exatamente como a gente está numa cidade, quando a gente está numa cidade que a gente não conhece, e a gente tem um amigo que já mora na cidade, a gente liga para ele, fulano, eu estou em tal lugar, eu quero ir para tal lugar. Qual é a primeira pergunta que ele faz? Onde é que tu está? É o ponto de referência inicial para poder dizer, estou aqui, faz isso para ir para cá. Então, o nosso cérebro vai sempre abrir um ponto de referência para fazer essa relação. Conheci uma banda nova, é parecida com Anitta ou com Sepultura? Ele vai achar um ponto de referência. Então, a designação serve para a gente comunicar de uma maneira mais assertiva, e aí também já falando também de naming, com que segmento eu quero ser conhecido. Este é um caso específico que a empresa, quando chegou para a gente fazer o projeto, ela era uma incorporadora. Incorporadora é o que descreve, na essência, o que eles fazem. É o que pega de início a pavê. Eles encontram o terreno, compram o terreno, entendem o que faz mais sentido para aquele terreno, naquela situação, de acordo com a vizinhança, etc. Fazem o projeto, aprovam com a prefeitura, constroem, aprovam com a prefeitura o habite, vendem, fazem de fio a pavio. Isso que uma incorporadora faz. Como que o cliente lá do outro lado percebe? Incorporador, ele não entende o que é. Incorporador, ele pode achar que é macumba. O cara está lá baixando um santo, está incorporando. Como que ele procura? Como é que ele dá o ZMOT, que a gente chama Zero Moment of Truth, momento zero da verdade? Google, construtora em Santa Maria. Se ele busca por construtora, eu preciso me aproximar da maneira com que ele entende. Um exemplo bem claro também, quando eu faço trabalhos para pessoas da área da saúde, principalmente dentistas, vou colocar ali a ortodontia, periodontia, não, eu faço aparelho dentário, eu trato de gengivas, eu faço tratamento de canal, como é que teu cliente procura? Traduz para ele naquilo que faz sentido para ele. Entenderam a importância da estratégica da gente falar na designação algo que faça sentido para o nosso cliente, nos entender aonde que a gente quer ser percebido também em termos de posicionamento de mercado. Slogan é aquele ponto aonde a gente tem uma frase que nada mais é do que uma síntese do meu posicionamento. Então, quer dizer, eu preciso ter clareza no meu posicionamento, e traduzindo para vocês, posicionamento é como eu quero ser percebido pelo meu cliente. Posicionamento é a maneira com que eu quero que ele me perceba, e aí envolve diferenciais, proposta de tudo, a gente vai falar na próxima palestra, mas entender que eu preciso ter um posicionamento definido para poder fazer um slogan, senão eu estou fazendo frasezinha bonita. E frasezinha bonita, tu vai pensar, eu jogo no Google, 350 já tem. A chance de eu fazer igual a outros é gigante, de eu ter zero diferenciação, gigante. Então, eu preciso ter clareza do meu posicionamento para aí sim poder criar um slogan. Slogan é síntese de posicionamento. Eu pego todo o meu posicionamento, espremo e tiro uma frase que vai sintetizar ele. Ok? Bora lá, então. Começando, então, a falar especificamente de naming, o nome certo é atemporal, não cansa, é fácil de pronunciar e memorizar, representa alguma coisa e facilita aquilo que a gente chama de extensão de marca. O que é uma extensão de marca? É quando uma marca ela está trabalhando em um determinado segmento e ela entende que pode e deve trabalhar em outros segmentos que vão sair do segmento matriz.
Então, o nome correto facilita uma extensão de marca. Exemplo claro aqui, vou repetir para vocês, Santa Maria tem uma pastelaria que se chama Casa do Pastel. O que a Casa do Pastel faz? Eles têm o melhor sanduíche natural de Santa Maria também. É um problema de name. Um name faz ser percebido com calça curta dentro do que tu quer fazer, é um problema de name. Aqui em Floripa tem uma loja que chama Casa das Cuecas. O que vocês esperam encontrar na Casa das Cuecas? Eles vendem terno, eles vendem camisa. É um problema de extensão de marca. E ele é adequado no texto de um e-mail e no logotipo. O nome bem escolhido é um ativo fundamental. Entendendo como um ativo aqui é valoração. Aqui a gente está falando de o quanto um nome pode se acrescentar no valor percebido de uma marca quando eu quero vender essa marca. O nome é transmitido dia após dia na conversa, nos e-mails, no atendimento telefônico, no site de serviço, casa de visita, nos empréstimos nacionais e nas apresentações. Um nome mal escolhido pode realmente atrapalhar tudo que a gente faz para tentar nos divulgar, marketear, seja pela má comunicação ou porque as pessoas realmente não conseguem ou pronunciá-lo, ou lembrá-lo, ou entendê-lo. Além disso, pode submeter a empresa a riscos jurídicos desnecessários ou, eventualmente, como eu falei agora, excluir um segmento de mercado. Eles entraram ainda em alimentação em outro produto, só que o nome não contemplava. Riscos desnecessários cara, fiz meu nome, mas eu não tive um pingo de paciência para procurar se já existia outra pessoa ou outra empresa usando ele. Seja numa busca no Google, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn ou, quiçá, que é o mais importante, no site do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, INPI, que é quem rege marcas e patentes no Brasil. O nome, sim, é um ativo e eu preciso registrar ele. Senão, alguém pode vir de uma hora para outra e me tirar esse nome, sim. Encontrar o nome certo que esteja legalmente utilizável é uma tarefa trabalhosa e demorada. A gente trabalha com criação de nomes, sabe que essa é a parte mais delicada de todo o processo. Dar nomes requer uma abordagem criativa, estudada e estratégica. Qualidades de um nome eficaz. Significativo, então, ou seja, ele comunica algo sobre a essência da marca. Ele dá apoio à imagem que a empresa quer transmitir. Ele deve sugerir os benefícios proporcionados pelo produto ou serviço e deve estabelecer um conjunto de associações que tenham algum significado positivo e, principalmente, o valor está nos olhos de quem? O valor para o cliente. Então, entender aqui que esse significativo é muito mais do repertório do meu ICP, que é o meu perfil do meu cliente ideal, da minha persona, desse segmento que eu quero atingir, do cara que está lá do outro lado, do que o meu. Ah, mas o que eu faço com o meu gosto? Com o meu... Cara, se tu não é o público-alvo da marca, guarda na tua gavetinha para os teus livros, para as tuas músicas, para os teus filmes. Tu não é público-alvo. Tem que entender que ele tem que ser significativo para o teu cliente. Diferenciador. É único, como também é fácil de lembrar, pronunciar e soletrar. É diferenciado da concorrência e deve ser isento de significados indesejáveis tanto no nosso idioma, seja por uma adequação, por uma má interpretação, ou por outros idiomas. Então, um exemplo bem claro. Vou trazer muito da realidade que eu vivi 35 anos, não tem como eu trazer diferente, porque é genuíno de eu ter vivido essa realidade. Santa Maria tem uma loja que vende grades, telas de proteção, essas colocam em sacadas para evitar que crianças se colocam em risco, etc. O nome é Protelar. Proteção do lar, Protelar. Eles não me entregam nunca. O que uma empresa que o nome é Protelar, quando é que vocês acham que é o prazo de entrega dele? Ele tem um significado indesejável no português, e o cara não se deu conta. Ou porque tem pouco repertório em termos da língua portuguesa, ou porque realmente não colocou o nome, escreveu e perguntou para outras pessoas o que é o verbo protelar. Perguntou, proteção do lar. Bom, um nome eficaz é orientado para o futuro. O que é isso? Posiciona a empresa para o crescimento, mudança e sucesso. Tem substancialidade e não tem muitas possibilidades abertas, ou seja, ele não te fecha. Um nome eficaz, ele é modular, ele permite que a empresa construa extensões de marca com facilidade. Eu posso colocar um prefixo ou um sufixo nele de uma maneira mais tranquila. Esse, para mim, é o ponto zero
de partida, ele pode ser protegido. Então, quer dizer, é muito fácil criar nome que eu não preciso proteger. Então, quer dizer, a gente pega muito projeto aqui na Zavel, onde foi criado o nome para a empresa e quem criou não teve o mínimo cuidado de fazer uma pesquisa de viabilidade. E uma pesquisa de viabilidade não é eu, designer, que faço. Então, advogado especialista em marcas e patentes. É ele que vai me dar um laudo dizendo se aquele nome é viável ou não é viável de ser registrado. E isso é um laudo que a gente vai entender que tem advogados que fazem isso gratuitamente. Tem advogados que cobram para isso. Os advogados que a gente usa, eles cobram para isso, que o laudo é qualificado. E aí vem, exatamente como eu digo que eu brinco nas apresentações de nomes quando a gente faz, que é como se a gente estivesse escolhendo um nome, é como se quando a gente está na adolescência, lá seus 18, 19 anos, 20, e estou saindo da noite, estou ficando com algumas pessoas e estou, cara, cansei de ficar. Acho que está na hora de eu namorar alguém para ver, mudar um pouquinho. Começa a namorar uma, daqui a pouco eu fico 2, 3 meses, namoro outra, fico 2, 3 meses, cara, tá na hora de casar. Mas eu tô ali, com 2 ou 3, entendendo que não sei muito bem se eu quero casar. Cara, tira a ficha criminal. Vai lá ver se a pessoa não matou ninguém, se não tem um estelionato, se não tem processo por qualquer coisa que seja. Tu tirou a ficha criminal, tu sabe se a pessoa é idônea. A mesma coisa com o nome. Se eu não vou ver se na base do NPI se ele pode ser registrado ou não, como é que eu vou colocar um nome na minha empresa se eu não vi ser registrado? E a gente já trabalhou em casos em que o dono da empresa recebeu uma notificação judicial que ele tinha 30 dias para parar de usar o nome e trocar a fachada, embalagem de tudo, sob pena de royalty e multa diário. É uma banana que paga. E o dono da marca ele tem direito a cobrar. E começa a construir um passivo que daqui a pouco fecha a empresa. Então, número 0, não digo nem número 1, ele precisa poder ser protegido. Positivo, ou seja, tem conotações positivas nos mercados atendidos. Então, a questão de significância para aquele público-alvo. E, da mesma maneira, reforça a impressão anterior, eu não tenho uma forte conotação negativa. Gráfico, no sentido que ele se presta por uma apresentação gráfica, em um logotipo, no texto, na arquitetura de marca, e aqui fica uma sugestão bem importante de que a gente vai trabalhar os nomes aonde o dono, o CEO, etc., tinha, e eu não estou desconsiderando, até porque eu fui atrás, crença em numerologia. E eu fui atrás de entender, e entendi a lógica da numerologia matemática, achei muito legal. Porém, quando ela atrapalha em me trazer um duplo L, um Y, um H, onde não tem, a minha visão é sempre técnica. Cara, para o teu cliente vai fazer sentido isso? Então, muita questão de esse não ser gráfico, quer dizer que eu preciso facilitar também a graficação deste nome, pensando em uma marca gráfica, uma logomarca, logotipo, aquele trem que eu falei para vocês que a gente não tem tanto ainda no nome. Agora vamos olhar um pouquinho para esse ponto aqui, que é pontos que a gente deve ter atenção também do que não fazer. Muito mais importante de alguns indicativos que a gente tem de premissas e restrições, de certa maneira, é a gente saber aqui que lado a gente não pode, não é legal a gente ir. Começando aqui, nomes compostos por iniciais. Aqui a tal da sigla. Todas essas empresas que estão aí, JBS, TNL, PCS, B2W, Celg, Sotrec, estão entre as 500 empresas do Brasil. Aqui é antiga esta pesquisa, mas não interessa. Se for acessar qualquer anuário, a gente vai ver que uma boa parte das grandes corporates, elas têm siglas. Porém, a sigla não comunica nada. A sigla é sopa de letrinha. Para quem escuta MRV, MRN, como é que é o nome mesmo? Não tem significado. Sigla não tem significado. Ela não tem diferenciação, não tem personalidade. E aquela coisa que se serve para todos, não serve para ninguém. A base de posicionamento é quem quer ser tudo não é nada. Ao mesmo tempo, a sigla é zero significado, é sopa de letrinha. Para quem que sigla faz sentido? Para nichos aonde eu tenho um background, uma expertise, um repertório da área de militar usa muito sigla, da área técnica, geralmente engenharia, TI, etc., estão acostumados a usar sigla, mas não entendem que o nome eu não faço para mim, eu faço para o cliente. O cliente não é acostumado a usar sigla.
Mesmo, mas eu sou B2B, a minha empresa trata com empresas. Não interessa. Atrás de um B2B, de um CNPJ, de uma pessoa jurídica, tem um CPF, tem uma pessoa física que compra. E essa pessoa física ela é impactada por um nome que traga memória, que traga percepções. Então, a inicial é realmente um dos piores nomes possíveis. Atentem por um ponto que pode ser interessante. Menos pior é quando a inicial forma um acrônimo tipo Federação Internacional do Automóvel de Turim, Fiat. A própria UFSM, eu falo a palavra, URGS, o FRS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu consigo falar, é menos pior, porque forma uma palavra, mas ainda assim não é legal. Nomes que limitem ou imitem as operações do negócio. Volto aqui, então, a Casa das Cuecas, Casa das Alianças e o Mata-Boi, um frigorífico, já por si só também, além de limitante pejorativo. Nomes que regionalizam demais. Por quê? Porque o regional traz uma questão de bairrismo implícito. Se eu tenho algum problema, ou ao mesmo tempo eu posso querer, mas eu só vou comunicar com o meu nicho, com o meu bairro, com o meu... mas se eu quero ser hiper focado, teoria de cauda longa, quero fazer algo extremamente sniper, existe uma intenção aí, sim. Mas entendam que vocês vão sempre ser uma empresa de nicho. A questão de a gente está falando em termos de startup, se a gente entende que o conceito básico de startup, para mim, é uma validação de modelo de negócio, e entendendo por modelo de negócio é uma lógica onde eu gero valor, entrego valor e capturo valor. Nada mais que isso. Serve para eu criar valor, entregar valor e capturar valor. O modelo de negócio é tudo que envolve isso. A partir do momento que eu já fiz o meu go-to-market, e eu já validei o entregar valor, já tenho canal, isso está ok, eu vou entregar o canal, deixa eu ter uma startup. E aí a questão de exponencialidade, que é que eu conseguir aumentar a minha base de clientes e faturamento, sem necessariamente aumentar o custo relativo, que é a questão de ser exponencial, isso não necessariamente estou validando o modelo de negócio. Para mim, startup tem a ver com validar o modelo de negócio. Validei o modelo de negócio, para mim, passa a ser uma empresa tradicional, de nomenclaturas. Mas entendendo que se eu estou migrando um mercado muito de nicho, ok, eu posso ter um nome mais nichado, mas normalmente ele é restritivo. Aqui, algo que parece ser óbvio, mas a gente entende que o óbvio sempre precisa ser dito. Quando a gente tem uma dificuldade de pronúncia, ou até de adequação em termos de localização geográfica, que o nome, a empresa ela é natural da Sérvia, ela é uma empresa natural da Rússia, da Alemanha, e vem para um outro país, onde aquele nome ele é difícil até de ser pronunciado. Eu convivi um tempo com empresas numa cidade chamada Santa Cruz do Sul, lá no Rio Grande do Sul, que é uma colonização alemã. Eles têm lojas de varejo que o nome, até hoje, eu tenho vergonha de perguntar como é que fala. Aqui mesmo, o olho no pulo. Cara, vem do civil, cara, tem um cursinho para aprender como é que fala. Então, esse entendimento de que normalmente esses nomes vêm do que a gente chama de nome patronímicos, ele vem de um fundador ou de um nome de nome e sobrenome da família. Hoje em dia, vocês vão ver mais para frente, que eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas que a gente usa quando está apresentando a questão de nomes, de que tipos de nomes a gente vai usar quando vai dar nome para uma empresa. Vocês vão ver que eu vou falar sobre isso, mas de um modo em que vocês vão entender que esse é um nome pouco maduro, é um nome que traz para um olhar de gestão antiquado. Então, imagina tu falando, manda um e-mail para fulano, @servengcivil, como é que é? Soletra para mim. SERVENG. Puta que pariu, cara. Pensa que eu estou fazendo um nome para facilitar a vida do cliente. Então, nome muito difícil, e entender que aí, máxima de comunicação. Comunicação só acontece quando o outro lado entende. Se o outro lado não entendeu, é culpa minha que eu emiti errado. Nunca é culpa do outro lado. De novo, comunicação só acontece quando o outro lado entende. Se o outro lado não entendeu, é culpa minha que emiti errado. Em toda a relação, a parte mais evoluída guia a comunicação.
Então, quer dizer que se ele não entendeu, a culpa é sempre minha. A culpa é sempre minha. A culpa é sempre minha. Então, repito 3 vezes para lembrar vocês que não é culpa do cliente ter que falar o Whirlpool. Aqui, algo que também parece lógico, mas essa empresa especificamente é de uma indústria aqui de Santa Catarina, em que eles estavam em processo de expansão e estavam tentando fechar um contrato com os Estados Unidos e não entendiam por que eles estavam com dificuldade de expandir. Eles são alemães. Na Alemanha, isso não tem conotação pejorativa. Fala para um alemão, para um americano agora, vai se fuder, meu. Puta, tu não vai entrar aqui com esse nome não, meu. Qual é a tua? Vai entender um pouquinho de empatia, entender um pouquinho em onde é que tu tá botando os pés para readequar o nome dessa porra dessa tua empresa para entrar aqui. Desculpa o francês, mas é assim mesmo. Puta que pariu. Como é que vai botar um nome pejorativo na minha terra? De jeito nenhum, desculpa. Então, é falta de noção dos gestores de entender que se eu estou indo para um mercado onde meu nome é pejorativo, eu sim preciso adequar para não ser agressivo com quem está lá do outro lado. Existe uma caminhonete de uma marca chamada, e aqui no Brasil mesmo, Besta, Xana, é pejorativo. Eu preciso adequar esse nome ao país onde eu estou colocando, porque vai gerar algum tipo de, no mínimo, desconforto. No mínimo desconforto, para não tá entrando em pontos que podem ser realmente de processo, de me processarem por causa disso. Tanto que o INPI no Brasil não permite registros de marcas que tenham sinais ou verbais que possam agredir aquilo que se chama de moral de bom costume. Por mais que moral e bom costume possa ser contestado porque é histórico, depende do momento, etc. Mas se eu quiser colocar um nome de uma marca, tanto que já está tendo alguns problemas. A minha esposa, ela é advogada e ela faz parte da Comissão de Propriedade Intelectual de Santa Catarina e está tendo alguns barracos em relação a nomes que a Anitta está criando para alguns produtos, e esses nomes, eles, num primeiro momento, não parece que é pejorativo, mas quando tu olha, ele tem um fundo pejorativo, e aí está naquele limite em que sempre a inovação vai estar testando a legislação, de certa maneira. Mas aí tem um humor por detrás. Mas aqui, especificamente, cara, é muito complicado, a gente não cuidar disso. Aqui, nome já de Santa Cruz do Sul, que eu trouxe, que é... Olha o que o Google Tradutor diz sobre o João Dick, que é Dick em inglês. É o sobrenome do cara, é alemão, mas... Também esse aqui, em Santa Cruz do Sul. O que é Asman? Um homem burro, bundão, também, dependendo da gíria. É um nome de uma consultoria e também de uma imobiliária em Santa Cruz do Sul. Agora vamos falar um pouquinho sobre algo que complementa o nome. Dúvidas até aqui? Deixa eu fazer uma sondada aqui no chat. Não, tudo ok. Qualquer coisa vamos perguntar. Tudo bem até aqui? A gente está só trazendo um pouquinho de teoria. Vamos falar um pouquinho agora sobre o slogan, sobre aquilo que a gente chama de algumas metodologias de tagline. E aí não é à toa que This is Sparta está aqui presente, porque slogan na etimologia é grito de guerra. É o ponto aonde vem daquela coisa de que grito de guerra é quando um exército se apresenta ao outro e dá o seu grito de guerra para se empoderar, para sangue no olho, para, cara, vamos para a batalha, vamos ajudar o outro, e é aquela coisa de tamo junto. Tanto que quando a gente está olhando quem já viu o ACA dos All Blacks, fazendo aquela cerimônia deles, fazendo aquilo não deixa de ser um grito de guerra, porque traz por uma energia, traz por um modelo mental de se colocar em batalha. O slogan é um grito de guerra da empresa. Basicamente, tecnicamente, a gente entende que ela precisa capturar a essência e a personalidade do posicionamento. E precisa trazer essa questão de diferenciação dos seus concorrentes. Elas acabam influenciando o comportamento de compra do consumidor porque evocam uma resposta, na grande maioria das vezes, emocional. Entendam aqui, quando eu falo emocional, quer dizer que ser humano, cada vez mais, vou falar para vocês, a meu bacharelado é design,
mas eu tenho 5 pós, todas elas na área de gestão e design. E cada vez mais que eu vou para uma pós, eu entendo que o meu aprofundamento é entender de gente, entender de psicologia do consumidor, entender de tecnologias humanas, entender que a gente fala o que a gente pensa, a gente faz o que a gente sente. Repito, a gente fala o que a gente pensa, mas a gente faz o que a gente sente, a gente decide com a emoção, marca a emoção. A gente decide com a emoção, para depois justificar com o racional. Sempre é assim. É a emoção que faz a gente decidir, tanto que em neurociência tem uma doença em que é estudada, isso é dados, e as pessoas têm essa parte do cérebro que decide, ela tem um decível, ela tem um problema. E as pessoas conseguem levantar as informações, fazem buscas, botam tudo mesmo, mas não conseguem decidir, não conseguem tomar a decisão. A gente decide com a emoção. Características essenciais de um bom slogan. Então, ele é curto para ajudar a questão de ser lembrado, é diferenciado dos concorrentes para ajudar também a diferenciar o posicionamento único. Ele tem que capturar a essência do posicionamento. Então, a questão de ser fácil de dizer, lembrar, falar várias vezes, às vezes a boca faz isso quando está falando uma palavra e uma palavra linka com outra. Já teve alguns casos aqui de designação. Eu fiz um trabalho que era Matiane, era Matheus, Thiago e Aline, o nome da empresa, eles mesmos eram o nome de Matiane, móveis. Era um moveleiro. Só que quando falava Matiane Imóveis, parecia uma imobiliária. Também cuidar nessas coisas de que uma letra de uma determinada palavra pode ser pronunciada junto com o início da outra e isso mudar todo o sentido. Fácil de dizer e lembrar, evitar não apresentar algum tipo de conotação negativa, exceto o meu posicionamento peça isso. Tem uma marca de skate que diz feito com muito mau gosto, feito com muita má vontade, se não me engano é isso. Estou me lembrando agora de que isso me marcou. Como assim feito com muita má vontade? Sim, eles se posicionam como um produto que quem fez porque é uma posição da marca, onde parecer aquela coisa meio desleixada, meio mal, mas é um posicionamento. Então aí, nesse caso, é coerente com o posicionamento. Ele deve ser legível quando a gente apresenta uma escrita grafada na marca pequena, ou seja, uma letra pequena, procurar trazer uma resposta emocional e difícil de ser copiado, quer dizer, quanto mais genuíno eu for, quanto mais característica diferenciadora eu tenho, quer dizer que se eu copio, vai dizer, isso eu penso diferente. Cara, diferente é Apple. Então, entender que quanto mais eu tenho isso de ser distinto, mais difícil eu sou de ser copiado. Trazer alguns tipos de caminhos quando a gente está criando slogan aqui, são quase que repertório. O que é um slogan imperativo? Um slogan no imperativo, ele ordena uma ação. E geralmente começa com um verbo, tipo Nike, just do it, apenas faça. O Mini Cooper, vamos motorizar? Da HP, invente. Da Apple, pense diferente, think different. Toshiba, não copie, lidere. Da Virgin, viva sem planos. Então, ele é imperativo. Outro caminho, descritivo. No descritivo aqui, na Philips, sentido, a sensibilidade. Na PNC, ideias por trás do dinheiro. Da Target, espere mais, pague menos, etc. Não vai ficar gravado, vocês podem olhar com calma. Tá? A questão aqui é mais trazer repertório para vocês. No descritivo, ele descreve o serviço. É algo que traz um pouco menos de emoção, traz algo para ajudar a entender o contexto de segmento da marca. Superlativa, que posiciona a empresa como a melhor da sua classe. Um diamante é para sempre. Máquina de guiar definitiva. Não existe jeito melhor de voar. Então, vocês veem que enquanto ele traz essa questão de forçar esse olhar superlativo. Provocativa, ele provoca uma reflexão. E normalmente é uma pergunta, que a gente entra muito próximo daquilo que a gente hoje está chamando no marketing de CTA, Call to Action. É um olhar muito de copy, de copyright. O que você tem a dizer? Onde mais? Onde você vai hoje? Faz um símbolo perdurar. Got the milk, pegou o leite. É quase que do Parmalat tomou. Específico. Revela a categoria do negócio. Aqui, então, eu trago quase que um complemento da minha designação. Ou, muitas vezes, substitui a designação. Quer dizer que algumas marcas não usam designação, usam somente slogan. HSBC, o banco local do mundo. Eu não preciso escrever que é um banco, mas eu trago no slogan isso. The New York Times, todas as notícias que merecem impresso. Não digo no New York Times, jornal,
Eu trago no slogan o meu nicho de negócio. É um belo subterfúgio quando a gente não quer falar a designação, mas entendam que empresas que não usam designação conquistam isso ao longo do tempo. Isso quer dizer que a Apple não precisa escrever embaixo dos computadores, mas em um determinado momento ela precisou. Ela conquistou depois de muita mídia, depois de estar há muito tempo sendo divulgada, eu tiro fora, porque já entendo que a grande maioria do meu público-alvo já sabe o que eu faço. Essa é uma tela que eu uso quando eu estou apresentando um nome para clientes, então trago isso que o nome é muito da sua voz, do seu sorriso, da sua personalidade, da minha identidade, mas eu trago ela para explicar muito de que, para mim, na essência do nome, olhando pelo branding, nome é muito mais sobre quem eu sou, não sobre o que eu faço. Repito, nome não é sobre o que eu faço. O que eu faço pode mudar ao longo do tempo, porque muda a tecnologia, eu quero mudar o posicionamento. Nome é muito mais sobre quem eu sou do que sobre o que eu faço. Sobre o que eu sou é mais perene. Sobre o que eu sou envolve a minha alma. Sobre o que eu sou envolve a minha identidade, envolve os meus valores, os meus princípios, aquilo que não muda tanto ao longo do tempo. Aquilo que é mais que serve para eu dizer os não. Cara, não faço isso porque vai contra os meus valores. Não faço isso porque é contra os meus princípios. É sobre isso que é o nome. É muito menos sobre o que eu faço do que sobre o que eu faço, eu volto a repetir. Mudou uma tecnologia, se eu quiser ampliar para outros nichos, porque até deixei de fazer aquilo, não está mais dando lucro, porque surgiu uma oportunidade, pode me limitar. Isso pode e deve mudar ao longo do tempo. Principais objetivos do nome. Então, aqui já estou trazendo um material para vocês que eu uso em apresentação de nome, eu uso esse material para calibrar com o cliente aquilo que eu mostro, o que eu chamo de maturidade de criação de nome. Então, os principais objetivos de um nome são identificar, diferenciar e qualificar uma oferta, uma empresa, etc. Tipos de nome. Basicamente, a gente vai pensar que tem dois tipos de nomes de uma maneira macro. Palavras reais e palavras inventadas. Isso é o que guia todo o resto. Todo o restante é subdivisão disso. Palavra real, ponto forte, ela que traz repertório. Ou seja, se eu uso para o nome de uma empresa uma palavra já existente, eu vou me haver do repertório que eu tenho dela para poder, lembrem, abrir uma gavetinha na cabeça. Então, se eu falo aqui azul, linhas aéreas, como é que alguém registrou uma palavra que é de uso comum? Então, isso tem peculiaridade no NPI, que é a questão de como é que alguém conseguiu registrar a palavra azul, porque está retirada de contexto. Se fosse a palavra azul para uma fábrica de tinta, nunca conseguiria. Agora, ela colocou num contexto simbólico, metafórico, de olhar para o céu, uma companhia aérea conseguiu. Condor para produtos veterinários, tigre para produtos veterinários, não, mas tubos e conexões rola, para relógio, condor rola, fora de contexto. Então, eu tirei a palavra do seu real contexto, mas ainda assim é uma palavra real. Quer dizer, as palavras reais, positivo é que eu tenho repertório, eu tenho memória dela, tenho referência. Negativo, alguém de vocês já deve ter visto na casa dos pais de vocês, ou mesmo na casa de vocês, o tal do dicionário Aurelius. Ele é um tijolo. Se você pegar um Aurélio físico, ele tem um palmo de altura de páginas. Tem mais nomes registrados no NPI do que palavras no Aurélio. Então, vocês entendem a dificuldade de registrar nomes no NPI. Palavras reais, ou já foi, ou quase todas já estão lá registradas. Palavras inventadas, esse é o problema delas, é que elas têm carência de significado. Da mesma maneira que eu falo para vocês, Zavel, o nome da minha empresa, é uma palavra que vem da língua sérvia. Se eu mostrar só Zavel, ficava ali loading. O que quer dizer isso? Ela não é necessariamente inventada. Eu tirei ela de um contexto, mas uma palavra de uma outra língua. Mas se eu não sei o significado, para mim ela parece inventada. Então ela está dentro desse mesmo olhar. E aí quer dizer que eu preciso atrelar conceitos a ela. E esse é o desafio de uma palavra inventada. Pontos positivos, muito mais fácil de registrar no NPI, consegui domínio web livre, eu consegui ter um espaço com a minha URL no Instagram livre. Então, é sempre uma questão da gente entender que são dois estágios e tipos diferentes. Trazer para vocês, então, aquilo que eu chamei, na minha metodologia de evolução do name. Primeiro,
chamo de identidade básica. São os tipos de names que poucos maduros, em que mercados poucos maduros ainda usam. Qualquer cidade do interior, e mesmo aqui no bairro, em Florianópolis, eu vou andar aqui, eu vejo Sampaio Mecânica, João, o bar, eu dou o nome dele, da pessoa. É um mercado pouco maduro. Por que que é básico? Porque caso meu nome ou meu sobrenome para o nome do negócio. Ou algum nome relativo à parte geográfica, ou ao meu bairro, à minha cidade, um rio, um monte que passa, alguma coisa do tipo. Quer dizer que só eu que tenho o nome João, só eu que tenho o sobrenome Fogo, só eu que moro na Vargem Pequena. Então, a probabilidade de eu ter esse nome repetido em vários outros negócios é gigantesca. Automaticamente, isso limita a minha questão básica de um nome que é atalho. Se eu começo a ser confundido com vários outros, eu deixo de ser distintivo, ela deixa de realmente funcionar como uma marca e passa a ser um sinal genérico. Com características daquilo que a gente chama de uma marca fraca, um nome fraco. Segundo, associações diretas e atributos descritivos. Imaginem aqui, eu sou engenheiro e quero dar um nome para minha construtora. Eu só convivo normalmente com engenheiro, o meu dia a dia de pesquisa é de engenharia, as coisas que eu leio, falo, geralmente tem a ver com engenharia. Quer dizer que, então, se as minhas associações diretas, eu vou descrever um nome para a minha marca, eu vou vir com a genial ideia de construcom, tecniconstru, é aquela coisa de digicom, digitecno. É extremamente fácil de que em qualquer cidade eu vou achar uma Tecnodigi, uma Digicel, se eu for uma loja de celular, porque está no inconsciente coletivo das pessoas que trabalham naquele nicho, e se eu pego uma parte de uma palavra descritiva com outra e monto, quantas pessoas que vão ter essas associações, essa mesma associação? Só na minha cidade, quiçá no meu estado, quiçá no meu país. Aqui eu pego característica física ou uma funcionalidade e escrevo, e acabo montando o nome a partir daí. A probabilidade de alguém já ter feito isso é de 99,9%. E a probabilidade de eu não conseguir registrar é de 99,9% também. Então, segundo, ele está em amarelo, ele é menos ruim que o básico, mas ainda assim é ruim. A grande maioria das empresas nomeia ou no 1 ou no 2. Posso dizer que quase que 80% dos CNPJs hoje existentes, eles nomeiam ou no 1 ou no 2. Ou naquilo que é um somatório, que é aquela sigla. A sigla ela vem das iniciais do meu nome ou do meu sobrenome, ou de alguma associação direta que eu pego a letra e monto uma sigla. Então, entendam que é um nome muito básico, é um nome muito comum, é um nome muito genérico, que vem desses dois primeiros. Começamos a ficar um pouquinho mais rebuscado. É quando eu falo de benefícios da marca. Opa, benefícios é para que é bom para o cliente. Mas o que é bom para o cliente? Então, quer dizer que se eu falo, gente, alguém se interessaria pelo meu serviço de planejamento tributário? Cara, estou com o imposto tudo em dia, não, está tudo ok, nunca sofri multa, volta amanhã. Passa 5 minutos e alguém bate na porta de vocês e pergunta, se vocês pudessem reduzir tributos legalmente, interessaria para vocês? Opa, reduzir tributo para mim não interessa. Então, toma um cartãozinho meu e vamos marcar um café para a gente conversar, que eu vou te explicar sobre o meu serviço de planejamento tributário. Planejamento tributário é um atributo, é uma descrição do que eu faço. Reduzir tributos legalmente é um benefício que o planejamento tributário traz. Então, opa, estou usando. Benefício é para que é bom para o cliente. Então, sempre começando a entender que comunicação só acontece quando o outro lado entende e que comunicação é sobre para que é bom e o que eu posso fazer para o meu cliente. Então, olhar sempre pelo lado do cliente é para que isso me ajuda, que problema isso me ajuda a resolver, dor ele me ajuda a estancar, que ganho ele me traz, entender que é sempre sobre para que é bom para o cliente. Tá, mas ponto, peraí. Se eu sou uma empresa de trabalho com segurança, com proteção, proteção de vigilância, câmeras, etc. Protege. É um bom nome, fala em benefícios. Legal. Já traz um benefício da marca para o nome. Já é um nome mais sofisticado. Ponto. Pergunta. Só a protege? Protege?
Não. Então, um benefício de marca é algo comum a todas as empresas daquele segmento, se eu olhar com um pouco mais de profundidade. Todas as empresas de segurança, teoricamente, protegem. Então, também ela não é tão distintiva o suficiente. Ok? Mas, de certa maneira, 1, 2, 3 já está no quarter em cima, já está no 75%, já está melhor que a grande maioria. Quarto e último ponto. Então, vocês olham que aqui na esquerda eu tenho identidade básica, aqui eu tenho identidade autêntica. Qual é o contraponto da identidade autêntica? O que é único e diferenciado da minha marca? Volto a olhar. O que é meu? É a alma. O que está na minha essência? São os meus valores, que é meu, que não... dificilmente alguém vai ter tudo igual os meus princípios, dificilmente alguém vai ter igual o meu propósito, dificilmente alguém vai ter igual a minha proposta de valor, o meu posicionamento ou aquilo que eu quero construir e deixar como legado. Isso é meu. Então, eu pensar um nome onde eu faça uma síntese e venha as palavras, os conceitos a partir disso, é muito mais genuíno. Genuíno é igual a autêntico, igual a meu. Essa é a diferença de criar nomes. Entender que quanto mais eu tiver no 1 e no 2, mais fácil é de eu estar num bolo onde eu não tenho diferenciação. O 3 já começa a coisa a melhorar bastante. O 4, cara, é meu. Sedução é minha. Eu fui atrás, eu escavei. Sedução da minha marca, escavei, é minha. Entende? Essa questão de entender o quanto isso é visceral. Aquilo que realmente é meu e que não vai mudar tanto ao longo do tempo. Nomear a partir disso é aonde a gente consegue realmente diferenciação. Trazer para vocês agora um resumo das etapas de desenvolvimento de name. Aqui gráfico, só para a gente entender, a gente sempre começa com um olhar sobre a estratégia do negócio. Esse olhar aqui é entender missão, visão, valores, quem eu sou, para onde eu vou, toda essa parte que se constrói no brand, mas também se bebe no planejamento estratégico tradicional, em tudo aquilo que é decidido enquanto fazer parte do estou aqui, quero ir para cá, valores da empresa, mas também muito diferenciais, proposta de valor, posicionamento, propósito, manifesto, tudo aquilo que a gente consegue nos construir para nos diferenciar. A partir desse conhecimento que a gente faz numa reunião de briefing, numa anamnese de perguntas, ou quando a gente faz o posicionamento, a gente constrói isso, eu começo uma lista macro. E essa lista macro é macro, cara. É de, no mínimo, 200, 300 nomes. Para começar, a partir dela, filtrar. Quais desses estão realmente adequados ao posicionamento que eu quero nomear? Para aí, sim, dessa lista um pouquinho menor, eu começar a fazer uma triagem mais legal. NPI, Google, Facebook, etc., para chegar lá numa lista. No nosso caso, a gente apresenta uma listagem com 6 nomes, para a partir deles se chegar naquele nome escolhido que se encaminha para a revista. Então, basicamente aí um funil. É aquilo que a gente chama, muito similar a uma fertilização. Entram milhões de espermatozoides, mas um faz o filho. É basicamente a mesma lógica aqui. Uma outra ferramenta que a gente usa também na reunião inicial, que acho que é importante trazer para vocês como olhar mais ampliado sobre naming, tem a ver com categorias de interpretação. Categorias de interpretação vem da base da semiótica. Semiótica é uma das disciplinas que trata sobre como a gente percebe esses inputs de comunicação, etc. É uma parte mais de cátedra que não quero entrar no detalhe agora, quero trazer mais a parte de prática mesmo. E eu vou mostrar para vocês aqui 3 tipos de nomes. Ele se complementa com aquilo que eu falei antes, dos 1, 2, 3, 4. Aqui, esses tipos de nomes, os 3 são do mesmo segmento de negócio, para vocês entenderem como que o nosso cérebro percebe esses inputs e para que lado é importante a gente entender que gostaria de se apropriar enquanto empresa para nomear. 3 são do mesmo segmento principal. Então, vamos lá. Primeiro, a gente chama de real. Pênalti, produtos para futebol. E aqui, quando eu falo produtos para futebol, quer dizer que me vem a marca do pênalti, me vem alguém caindo, me vem o próprio pênalti, tá ok. Ele é muito mais fácil das pessoas entenderem, muito mais fácil de eu comunicar. Porém, se eu sou a pênalti e quero colocar minha marca num produto para vôlei, vôlei não tem pênalti. Basquete tem um lance livre, mas não é pênalti.
Natação não tem pena. Puta merda, já tô, não tem que botar mais. Fica despropositado. Ao mesmo tempo, é muito mais difícil de registrar. Traz um tom mais funcional, ou seja, quando eu falo funcional, quer dizer que tem pouco valor agregado de imagem, porque eu penso no pênalti naquilo, só é fechado. Segundo, a gente chama de simbólico. O simbólico, ele também é conhecido como sugestivo. O que é o sugestivo? Sugestivo eu sugiro, eu sou mais metafórico. Speed quer dizer velocidade em inglês. Eu coloquei um O e criei uma palavra nova, speedo, sugere velocidade. Aqui é o ponto em que, se eu for pensar, velocidade é um atributo desejado por quase todos os esportes. Então, quer dizer que speed eu já começo a conseguir colocar em um número maior de segmentos esportivos e não ficar fora de tom. Mas, ao mesmo tempo, eu também preciso explicar um pouquinho. É um ponto negativo, mas, ao mesmo tempo, é menos difícil de eu registrar no NPI. O que entra no simbólico para vocês entenderem? Mustang. Também é um cavalo. Para um produto veterinário não daria. Mas eu me apropriar dos atributos metafóricos do Mustang cavalo, que são força, virilidade, velocidade, uma questão estética, e trazer ele para um carro, eu estou usando ele de uma maneira simbólica. Azul, linhas aéreas, está aqui. É real, mas é tirado de contexto, é simbólico. Então, entender que esse é uma categoria de nomes onde eu uso a metáfora também para tirar de contexto e conseguir diferenciar mais o meu negócio. Terceiro e último dentro dessas categorias de interpretação é o imaginário. O imaginário eu vou beber em fonte de lenda, história, mitologia. É o ponto aqui onde tem algo que está no inconsciente coletivo e imaginário das pessoas, e que, nesse caso específico aqui do exemplo, a empresa Nike se apropriou da deusa grega Nike e inglesou a pronúncia. Mas o conceito da deusa grega da vitória. Entender que vitória é o atributo desejado de todos os esportes. Quer dizer que, então, é uma marca que, de fio a pavio, eu consigo estender ela para qualquer segmento que eu queira colocar e ela não está despropositada. Porque speed, velocidade, cara, será que velocidade é um atributo desejado no xadrez, se eu não estou jogando com aquele aparelhinho que eu aperto? Será que é um atributo desejado para golfe? Não. Vitória, sim. Vitória é desejada por todos os esportes. E, ao mesmo tempo, é a parte ruim do imaginário. Dificilmente vocês sabiam que Nike era a deusa grega da vitória. Eu preciso explicar. Dificilmente vocês sabiam que Zaveu veio de Titã. Eu preciso explicar. Esse é o ponto de mais dificuldade do nome imaginário. Eu preciso, na grande maioria das vezes, exceto quando é um nome que todo mundo conhece, que é o tal da Eros, todo mundo mas aí todo mundo é conhecido demais. Já tem um motel, uma loja de produtos eróticos, porque o próprio nome já vem, Eros de erótico, é mais conhecido. Mas a grande maioria do imaginário, eu posso criar nomes de nicho, dependendo da lenda ou da história que eu for, e eu vou precisar explicar de onde vem. Ele é muito menos difícil de eu registrar, porém, é aquela coisa de que vou provocar vocês. Vocês nunca mais esquecem que Nike é deusa grega da vitória. Também tem um ponto positivo aí, que é aquela coisa do cara, agora eu faço parte do grupinho que sabe o que é. Então, entender que isso é uma questão de equilíbrio de como é que eu jogo. Então, são pontos diferentes para a gente entender que são caminhos para a criação de nome. Perfeito, Verônica, porque também é um dos atributos de vacinas proteger, poderia ser um controle de vacinas. É ótimo exemplo que a Verônica trouxe aqui, obrigado. Porque é um benefício de vacinas proteger. Mas também é aquela coisa, será que é só a protege, vacinas protege? Também entra nesse questionamento que é importante ter. Vou trazer para vocês agora, já indo para a parte final, um pouco mais de recursos linguísticos só para abrir possibilidades, para vocês verem como isso é uma análise combinatória. Quando eu começo a entrar em recursos linguísticos agora, cara, posso criar nomes através de qualquer um destes recursos. E aqui estou só abrindo um pouquinho de caixa de ferramentas. E se a gente vai olhar para o processo criativo em termos de síntese final, vou trazer para vocês o que isso tem em termos de briefing, olhar para a necessidade, verificação da categoria da criação
E aí, essa questão de entender dentro dessa categoria qual é a minha classe e subclasse de registro, esse entendimento maior da estratégia do negócio, da estratégia de marca, da estratégia de nomeação, e me haver aí só, nesse primeiro momento, desses caminhos para começar a fazer uma análise combinatória. Olha só a quantidade de possibilidades que a gente tem aqui, e a partir delas, encontrados, eu tenho algumas classes específicas, patronímicos outras, toponímicos outras, compostos outros. Estou passando rápido, só para vocês entenderem que na metodologia a gente consegue aprofundar muito isso. Eu estou trazendo um pouquinho de prática de como a gente faz no dia a dia para produzir bastante opções. E, ao mesmo tempo, começa a ficar uma análise combinatória mais legal quando eu amplio para outras possibilidades de adjetivos, verbos, interjeições, advérbios, tempero, árvores, frutas, flores, história, antropológica, a coisa começa a ficar realmente grande. Então, entender que nomear é ser prolixo também. Produzir bastante alternativas para depois a gente triar. Só para descontrair, antes da gente ir para um exemplo prático, eu quero mostrar para vocês um exemplo de um case que a gente fez de início, meio e fim. Eu sempre mostro aqui para vocês entenderem o quanto isso pode beirar quase o ridículo de nomeação, no sentido de bem-humorado também. São exemplos que eu vou colhendo ao longo do tempo. Alguns são fotografados por mim, alguns eu peguei em cursos que eu fiz, alguns são amigos que me mandaram, mas é interessante a gente entender o quanto o nome pode ser fruto para o bem, para o mal, ou para o engraçado, ou para o Wesley Salgadão, o meu salgado favorito. São só exemplos. O iPhone, que é uma padaria, que trabalha com salgadinhos. Cara, nada disso é registrado. Então, vocês como cases engraçados e peculiares. A sobrancelha, uma rede de galinha morta, comeu, morreu, meu pet laranja lima. Alguns vai ver, tem muita criatividade em cima. Não deixa de ser. Crescendo com Cristo, de creche. Vixe Maria, o filho da fruta. O Hugo Chaves. O pede para açaí. Pede para sair. Essa aqui é a fonética da Apple. É um pêssego, uma pera, desculpa. Aqui já entra no limite do pejorativo, eu dificilmente passaria no NPI, o doce. Deve estar, estou no trabalho. Esse é clássico. O vírus da gripe. Esse outro impronunciável. O Você Que Sabe, motel, esse tem alguns de Balneário Camboriú que vão por essa linha. Também, aí que não estou questionando o gosto, estou trazendo realmente como cases que fui capturando ao longo do tempo na disciplina de naming, que os caras conseguem fazer a coisinha com os nomes. Confessionário, onde a bebida entra, a verdade sai. Musicais, Walk This Way, é o de Walk. Lady Beer, de novo o Chaves, algum estou repetido, que é bastante referência. Beto Carreiro, Transporte, Carreiro. O Emprestar, Floripão, vocês não imaginam onde é. O Assombração, o Extintoses, PC Farinhas, o Bartman, o Barbeio, Bartolomeu, Álcool Íris, Sujo, Bucentauro, Caraveco, vários homofóbicos. Essa é uma empresa que também na mesma linha, sobrenome, como aquela metalúrgica. Paulo Fusos, Cá Entre Nós. É o Cá e o Entre Dois Nós de marinheiro ali, então, ao ponto que chega. Para ver e comer. Cybercafé. É grande essa lista, faz anos que eu busco, realmente eu gosto de explorar isso, porque muitas vezes sai daqui do esdrúxulo,
saem boas ideias. A gente partir dele como ponto de partida para poder nos questionar quanto sair fora da caixa. Velozes e saborosos. Espeto Potter e a linguiça filosofal. Aqui de alguns mais conhecidos. Aqui é mais uma designação. Mostarda, mas não falha. Ele brincou com a designação, fazendo um slogan. Essa aqui tem alguns que não são em português, mas mesmo assim para a gente é engraçado. Essa é uma empresa chinesa. Aqui o hashtag para comer com os olhos, o papel higiênico. Então, é real isso, é incrível como passou no MPI. Essas aqui são mais características, principalmente em Minas Gerais, fazem bastante, mas nada é registrável. Casa dos Fogões, o que que tem na Casa dos Fogões? Tchan, 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 tchan. A loja de roupas para crianças, a trilha falhou. Roberto Carlos, Unida de Caracóis de Baixo. O Alô Bosta, Limpa a Fossa. Rola Bosta, Desentupidora. E a lista é grande. Vocês vão ter eles depois para olhar no vídeo, só para descontrair. Agora, para fechar, eu quero trazer para vocês, a gente tem alguns minutinhos ainda, uma apresentação de como a gente faz para mostrar nomes, que acho que é legal vocês entenderem um pouquinho da metodologia, para poder também se enxergarem nisso quando vocês podem fazer para vocês, entendendo que a grande sacada de trazer um olhar sobre naming para startups, para empresas, no estágio que vocês estão, é poder olhar estrategicamente para os nomes que vocês estão colocando ou pensando em colocar para as empresas de vocês. A Verônica, a pegada sim, Verônica, faz muito sentido, porém, é importante entender que é aquela coisa de objetivo de negócio. Cara, eu quero fazer um negócio por um tempo X, só pela temporada, vou colocar aí, não vai dar nem tempo de alguém me achar e me processar. Beleza. Quero criar uma marca forte, uma marca perene, tu já não consegue registrar. Então, é tudo a questão de entender do objetivo. Então, tá certo, tá errado? Não, depende do objetivo. Depende do meu ponto e o meu desejo para aquele negócio. Eu sempre faço na apresentação, trago um olhar que a gente chama de crenças e mitos para explicar para as pessoas, para os clientes, que a gente sempre, o cérebro vai cair em alguma armadilha. Então, o nome não precisa dizer tudo o que você faz ou pensa, vai estar no material de comunicação. Não se apaixone, é uma questão de que a gente precisa avaliar e reavaliar, porque pode ter um nome que passou na nossa triagem e depois barra no NPI. Acreditar na inteligência do público, ou seja, não subestime e pense que não entenderão o seu nome. Você não é o seu público, então pensar sempre no cliente final para olhar o nome. Nomes podem ser grandes, sim, depende do contexto. Essa questão de ter que ser pequeno para ser gravado nem sempre é verdade. Então, quem disse que maquiagem tem que ser complicada? Quem disse que maquiagem tem que ser cara? Quem disse Berenice? Virou um case, e é uma frase. Não existem nomes inéditos, a maioria são palavras já ouvidas alguma vez, então o nosso cérebro é campeão em achar similaridade. Parece que tal coisa parece com tal coisa, é o nosso cérebro achando a referência para carne de capivara, achando a referência para a banda mais para o lado de Anitta ou de Sepultura. Então ele vai achar uma referência. Não descarte nomes que possam ser bons para o seu público por motivos que só importam a você. Ao mesmo tempo que associações suas não são as associações do seu público. Então, se o nome te traz alguma lembrança triste, isso lembra a tua infância, o problema está na tua memória, não no nome. Não se prender à disponibilidade de um domínio na web puro, a gente pode acrescentar, no meu caso, eu tenho zavel.com.br, mas poderia ser Zavel Design, Zavel Branding, então tá de bom tamanho. Esse é bem importante quando a gente está apresentando o nome, não para comitês. Quer dizer o quê? Quando eu decido o nome em comitê, comitê quer dizer que é grupo e a decisão é votada. Sempre que eu vou botar sorvete num grupo, vai para morango ou vai para creme. Vai para o meio, vai para média. Média igual mediano, mediano igual medíocre. Querem ter uma decisão, o líder decide. O líder tem o papel de decidir. Quem é que lidera em negócios é quem bota o dinheiro. É uma lei sistêmica. O líder é quem banca. Queira ou não, o líder é o sponsor. É dele a palavra final.
não para amigos e não para parentes. Tá, cara, eu vou mostrar para os amigos? Sim. Vou mostrar para parentes? Sim. Mas filtra o que eles forem te dizer. Da mesma maneira que eu falei para vocês. Quem não está na arena, não escutem opinião. Parentes e os amigos estão na arquibancada, na maioria das vezes. Então, eu vou pedir dica de celular para o meu jardineiro? Não, eu vou pedir dica de celular para o técnico de celular. Então, se parente ou amigo de vocês não é empresário, nem é da área de empreendedorismo, nem é da área de startup, então filtrem as impressões que eles podem trazer. Estranho, sim, os melhores nomes são os que parecem estranhos no primeiro momento. Por quê? Porque a gente está nomeando posicionamento, não uma empresa. Como assim? Cara, por que Apple? Não é à toa que está maçã aí. Num determinado momento da vida, Steve Jobs foi fazer um ano sabático em Israel, trabalhou no kibbutz e colheu maçã. Ponto. Input para a cabeça dele. Num outro momento, ele pensou, cara, eu quero construir uma marca que vá contra quem está aí. Quem é que está aí? Microsoft. Industrial Business Machine, chamada IBM, a Big Blue. Como é que eu vou ir contra eles? Mostrar que eu quero ser diferente deles. Cara, qual é o símbolo de algo que vá contra do status quo? O que é eu ir contra o status quo? Quer dizer que eu pequei. Símbolo do pecado, maçã. Cara, como é que eu pequei? A maçã da Apple está mordida. Está mordida quer dizer, eu pequei. Eu vou contra o status quo. Eu penso diferente. Como é que eu boto um nome num ambiente onde eu tinha Microsoft e IBM e me vem um louco botando o nome de maçã? É estranho ou não é estranho? Mas faz sentido a partir do momento que eu digo que eu estou nomeando posicionamento. Eu não estou nomeando empresa, estou nomeando posicionamento. Sempre. Então, a história de é um bar rock ou um bar sertanejo? Faz toda a diferença. Arrisque, não se envergonhe de alguma ideia. Ser visto é bom, mas ser lembrado é muito melhor. Personalidade, nome genérico, igual nome invisível. Da mesma maneira, então, que é importante ter personalidade, ser diferente. Sempre o nome vai ter aspectos negativos. É importante a gente olhar o copo meio cheio. A relevância que ele vai ter de positivo. Estrangeirismos. Nomes em outras línguas podem ser bons? Sim. O nome vai além da composição etimológica. Muitas vezes, composição do som e da escrita pesa muito mais que o seu significado. Nomes podem ser registrados em várias classes, então pode ser que a gente encontre na mesma empresa com o nosso nome. Vide carro linha da Fiat e o linha Adoçante. Lojas Colombo Camisaria, Lojas Colombo linha branca de eletrodomésticos. Vocês pegam lojas Renner, varejo, tintas Renner, química. São classes diferentes. Coragem. Então, entendendo que muito do nome tem a ver com a antevisão e o olhar de querer inovar, de fazer diferente do dono. Na verdade, que colocou que tem ideias que copiam sons. Isso, a questão de mais uma onomatopeia. Na década de 80 tinha uma marca de surf que era Choin, e o símbolo dela era quase que visualmente um Choin. Então, é uma onomatopeia, é muito interessante. Sempre é importante, numa apresentação de naming, a gente faz essa revisão do briefing. Eu trago aqui a justificativa do projeto, objetivos do projeto, nesse caso, um hospital veterinário, o negócio, o foco do negócio, público-alvo do negócio, a missão da empresa, a visão, onde quer chegar, os valores com a descrição, como quero ser percebido pelos meus clientes, os atributos de identidade, que adjetivos de qualidade descrevem a marca. Tudo isso aqui foi desenvolvido em trabalho de posicionamento. Que diferenciais essa marca tem? Qual a classe que vai ser registrada? Eu trago essa concorrência visual e também faço uma análise de referências que é importante para o cliente no segmento. Na análise verbal, a gente elenca todos os nomes do segmento e as designações, e a partir daí traz um resumo de conclusão, o que está acontecendo, que tendência está tendo. Nas designações também, em designação a gente indica para o negócio de acordo com a estratégia. E nas propostas de nome, a gente... Alguma coisa aqui, a gente está apresentando, então, o nome, a fonética e a designação. Depois, o conceito do nome, que é da onde que vem, e as disponibilidades legais. E a gente apresenta os nomes na sequência. Então, vai tendo nome, conceito, disponibilidade legal. Via de regra, a gente apresenta 6 opções. Por quê? A gente chama isso de paradigma da escolha.
que é o quê? O nosso cérebro não lida muito bem com mais de 7 opções. 5, 2 mais 2 menos, ou seja, 3 é o mínimo, 7 é o máximo. A partir disso, nosso cérebro já começa a bugar. Então, 6 é um número ótimo que a gente encontrou de opções para não sair com aquele ponto de parece demais. A gente apresenta todas as opções juntas com o principal conceito e depois uma indicação dentre elas e o porquê que a gente está indicando. Depois a gente traz algumas dicas finais sobre como analisar. Então, sempre é fundamental eu ler o nome várias vezes em voz alta, simulando o uso, tipo, Zaveu Design Estratégico, bom dia. Eu sou o Juliano Kogo da Zaveu. O nome acaba virando o sobrenome da empresa. Que imagem vem na cabeça quando eu imagino aqui, por exemplo, tem uma reunião com o pessoal da Petocos, tem uma reunião com o pessoal da Berço, tem uma reunião com o pessoal da Ninho, ou o fulano da Ninho está aí. Vamos levar o nosso refúgio, Hospital Veterinário, bom dia, Ninho Hospital Veterinário, bom dia, Casinha Hospital Veterinário. Então, todos eles simular essas situações de uso no dia a dia ajuda muito ao ouvido se acostumar. Fazer uma lista de prós e contras de cada uma das opções, principalmente se tiver mais de uma pessoa decidindo, fazer essa lista apartada. Cada um faz a sua, sem falar para o outro. Depois mostra, para não pré-condicionar a opinião do outro. Fazer o exercício da psicologia contrária, a gente chama do EC. O que é o EC? Cara, se surgisse um concorrente com um desses nomes, qual que eu ia mais me arrepender de não ter usado? É aquela coisa que, quando a gente está na noite, com também 18, 20 anos, sei lá, ficando com 2, 3, 4, sem saber com qual namorar, chega um amigo meu, começa a namorar com uma delas, eu, puta que pariu, justo a que eu queria. E não era que eu queria, só porque eu perdi. Então aí, isso é legal da gente dizer. Se alguém usasse um desses nomes, qual que eu me sentiria com a questão de perda? Ali tem um bom nome. Preste atenção que ali tem um bom nome. Dicas finais, eu sempre passo para o meu cliente para confiar no processo, a questão de que eu não respondo nada para ele nas 48 horas primeiro, pedindo que o cérebro precisa se acostumar ao novo, para ele olhar, parar de olhar. Então, a questão de que o que vem de bate-pronto não funciona, precisa dar tempo para o cérebro. Faça sempre o meu follow-up é com 7 dias, o tempo ideal, mínimo de maturação. Sempre digo para o cliente, faça uma brincadeira no final, segura essa ansiedade, porque a pressa passa, mas a merda fica. Então, digo, não precisa ter pressa nessa hora de seguir. Depois passa um passo a passo dos próximos passos dos nós. Basicamente, ó, 1 minutinho, não foi cronometrado, porque confesso para vocês que é a primeira vez que eu estou dando essa palestra. Então, vocês foram o meu MVP, vocês foram a palestra especificamente de name, eu nunca tinha feito, sempre dou name dentro de aulas de branding, mas nunca tinha feito específico, então não tinha calculado ainda se os slides ia dar tempo, mas deu exatamente 1 horinha. Mas, de qualquer maneira, fico à disposição para vocês aqui. Dúvidas, por favor, abra o microfone, coloque no... Ó, estou com o meu relógio que vai me dá o ponto das 21 horas. Dúvidas, me perguntem. Verônica, por favor. Olá, boa noite, Boa noite. tudo bom? Adorei a palestra, deu várias ideias. Que legal. Já fiz um trocadilho ali. Mas assim, ó, o meu projeto tem a ver com um produto artesanal que já existe, tá? Que é o papel machê. Esse material, ele geralmente é feito pelo artista, né? Então, isso acaba que os nossos alunos, os nossos aprendizes, eles desistem da técnica, porque tu tem que produzir o teu material. A minha ideia tem a ver com levar esse material para a loja, né? Claro, primeiramente eu vou começar pequeno, mas oferecer esse material para adquirir, qualquer um adquirir. E qualquer um pode modelar. Como isso não tem a ver com a minha empresa, que é o ateliê, né? Ele é um produto, na verdade. E eu e o mentor já, né, viemos falando sobre isso. O que diferencia a minha ideia? Que ele é pronto uso, o produto é pronto uso. Mas, geralmente, todos os produtos que são de um ateliê de artes, ele leva a assinatura da pessoa, que é o meu nome, né? O meu nome artístico, que é o Nica Kofi. Então, a gente tinha pensado assim, papel machê,
by Nica Coffee, entendeu? Tipo isso. Então, é aquele by, né, que é, na verdade, a assinatura do meu produto. Em todos os cursos que eu venho fazendo sobre o empreendedorismo na parte artística, né, eles sempre vão pedir que o meu nome esteja ligado. Então, eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso, para mim entender que na verdade, eu acho que essa técnica ela já existe. Eu só dou eu só ofereço produto pronto, entendeu? E aí tem umas questões, estabilidade, enfim, né? E eu não sei se colocar isso como marca, entendeu? O meu nome como marca, não fica Faz hoje no ateliê, meio grandioso, sabe? Tipo assim, meio grandioso. Eu o que queria tu que tu tem hoje falasse como sobre isso negócio um pouquinho. principal do ateliê, ele não é necessariamente esse papel machê pronto para usar, correto? Eu faço diversas coisas, na verdade, dentro do ateliê. Mas autoral. Principalmente, eu trabalho com a modelagem artística, Sim, mas aí né? autoral. De diversas marcas, né? O que eu achei... O meu projeto tem a ver com uma falha que hoje o mundo está tão prático, né? Existe diversas massas para adquirir no comércio, massas artísticas, e o papel machê não. O papel machê ficou ainda na questão da cozinha, da arte, e isso faz com que as pessoas desistam, que isso não chegue ao aluno na sala de aula, enfim, né? Mas não é o meu único produto. Eu produzo peças, eu faço reproduções, né? Não é só uma ideia que eu acho que eu simplifico e ajudo alguns colegas a ministrar oficinas, Tu já enfim. respondeu a pergunta. Tu tem um negócio principal que é o teu trabalho mais autoral. E aí tu traz a tua marca, Verônica Coffee, como a tua marca. Quando tu cria uma oferta e ele é significativamente diferente do teu mercado principal, entenda um ponto aí. Marca é para diferenciar uma oferta. Então, faz muito sentido tu criar uma marca outra para esse segmento. Por quê? Tu vai estar testando um segmento, pode fazer um MVP dele, pode testar precificação, pode testar posicionamentos diferentes, pode testar mercados diferentes, principalmente porque tu blinda a tua marca mãe. A função de marcas é isso. Se a minha oferta é substancialmente diferente da minha marca mãe, cria uma outra marca para ela. Faz todo sentido criar uma outra marca. Não te aconselharia a usar a tua marca nesse novo, a gente chama de spin-off, o que seja, nesse novo segmento de negócios. Por quê? Porque a tua oferta principal tem a ver com um trabalho mais artesanal e mais autoral. O trabalho mais industrial, onde tu vai poder ofertar a tua base para outro utilizar, isso tem mais a ver com branding do que com naming. Isso tem a ver com posicionamento. O teu posicionamento é um, o posicionamento desta outra marca é outro, outra marca. Faz todo sentido, outra marca. Uhum. Legal, Aí, obrigada. show. Quem mais tem dúvidas até do seu próprio nome da empresa, quiser colocar na roda para poder tirar dúvida, etc., por favor, perguntem se eu puder ajudar com o maior prazer. Vai lá, Luiz. Primeiro agradecer a Tainá aqui também. Obrigado, Tainá, pelo feedback. Pode perguntar, Luiz Otávio. Uhum. Briga-chuva. 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 Chuva. Uhum. Briga-chuva. Olha só. Ele é descritivo, te ajuda a entender fácil e rápido o que tu faz. Se o teu olhar, pensando enquanto empresa, nesta iniciativa específica, é tu concentrar
dentro deste segmento, o que tu vai fazer é a Casa das Cuecas fazendo cueca. Tá tudo bem. Agora, se tu quiser vender alguma coisa a mais, o Briga-Chuva pode te tornar com as calças curtas. Então, entendendo que muito de acordo com a tua estratégia de roadmap de produto e serviço de médio e longo prazo. Entender que talvez o Briga-Chuva, quero ser, é quase como o Mr. Brownie. O cara é Brownie, e é Brownie na veia. Tipo, vou morrer abraçado em Brownie. Vai muito sniper. E aí é a questão de que, cara, se eu pensei que quero fazer sanduíche, eu vou criar uma outra empresa. Então, se eu estou fazendo, tu pegou know-how, conheceu o canal, tu começou a ter escala no Briga-Chuva, tu pode ter outras ideias de criar outros produtos que possam servir para o mesmo público-alvo e que tu não vai conseguir colocar na tua marca, tu vai ter que criar uma outra marca, mesmo tendo o canal. Então, é isso que tem que se pensar, olhando de médio e longo prazo. Por um primeiro momento, lançamento, etc., pode, talvez, aí, e isso é uma estratégia que dá para se pensar, marca mãe versus marca de produto, entendendo que uma marca mãe ela é responsável por produtos. Uma marca mãe pode lançar o Briga-Chuva, pode lançar os produtos terem marca dentro de uma marca mãe, mas tem que estar por detrás do Briga-Chuva, aí é o ponto em que entra uma marca mãe. Então, poder olhar para essa estratégia, a gente chama disso de arquitetura de marcas, como é que uma marca mãe se relaciona com as suas marcas de produtos e serviços, tipo Nescau, Nestlé, etc. É uma arquitetura, Polo by Ralph Lauren é outra arquitetura, Vaio by Sony, da Sony, não é mais da Sony hoje, mas é uma outra arquitetura, ou é completamente apartado. Tudo isso tem a ver com posicionamento. Mas entender que vai depender muito do teu objetivo de... Estou olhando para hoje, quero... Cara, Briga-Chuva dá muito ponto. Então, não vejo problema. Mas aí talvez seja o problema de, como é um produto novo, inovador, talvez não tenha tanta concorrência, talvez consiga até registrar no descritivo. Isso é bom. Agora, pensando, mas o meu olhar é poder trazer toda uma gama de produtos e serviços para os cadeirantes. Pode ser marca do produto, mas você vai ter que pensar uma marca mãe de empresa por detrás, talvez. Aí, essa característica fica nela, na marca mãe, não no produto. Característica de desenvolver produtos para cadeirante. Aí, essa marca mãe tem um dos produtos que é o Briga-Chuva. Vocês conseguiram entender a coerência? Beleza. Sim, Verônica, o Briga pode parecer negativo. Uhum. Talvez a Briga-Chuva, no sentido porque pode parecer brigadeiro também, né? Briga-chuva, brigadeiro de chuva, a briga-chuva. Mas são as características dos nomes descritivos. Eu, particularmente, tenho um certo... Por trabalhar muito com isso, eu tenho um certo rancinho com o nome descritivo, porque ele é fácil de chegar. Então, se é fácil para ti, ele é fácil para qualquer outra pessoa que vai pensar. E aí tem um ponto de diferença. O teu produto é diferente, então aí abre uma brecha de espaço para tu poder criar a marca em termos de ter espaço para ela crescer, entendeu? Até outro vir e tentar ocupar esse espaço, tu já pode ter andado bastante. Então, não vejo tão ruim assim, não. Acho legal o trocadilho. E acho que sempre é uma questão de entender que a marca ele é percebida pelo conjunto, né, de nome mais logomarca. O quanto a logomarca pode te trazer elementos que ajudem a perceber ela de uma maneira até mais leve, ou até bem, sei lá, trazer mais elementos gráficos que te ajudam a sacar o que é Briga-Chuva já com o visual também. Não sei se ajudei. Então me dá o feedback aqui depois. Como que foi para você, assim, que algumas pessoas se manifestaram aqui, outras não, mas fez sentido as provocações que eu coloquei sobre name, que é uma disciplina que ela é relativamente nova, a gente tem pouca bibliografia, ultimamente eu tenho visto alguns cursos saírem, mas viu que tudo que a gente foi esmiuçar na prática foi fazendo, errando, acertando. Então tem muita... A nossa metodologia hoje está bem estruturada, mas ela é muito autoral, assim, mesmo é uma saladona, misturando muita coisa diferente que eu vi em pós, que eu vi em curso livre, que eu vi com outros profissionais,
que eu vi com redatores diferentes, então a gente está sempre em evolução, está sempre aprendendo. Então, isso é legal. Sim, Luiz, exato. Essa questão da gente olhar para os nuances, eu sempre digo que a gente está nomeando posicionamento e nomeando um olhar nosso para tentar nos provocar a sair do curto prazo. O que é isso? É entender que se o curto prazo pode dar aquele nome, dar ok, talvez dentro de uma esteira de evolução de produtos e serviços, eu posso estar querendo lançar outros que fazem muito sentido eu ter, e daqui a pouco aquele nome já só entrega a casa do pastel, já não dá o sanduíche natural. Essa é uma provocação importante da gente ter. Mas entendendo que o universo de startups ele é peculiar por isso, por ofertas bem específicas. Então, esse é uma peculiaridade eu sou muito mais acostumado a fazer nomes para empresas tradicionais, não tanto para startups. Então, sou mais acostumado a mentorar startups, mas não criar nomes para startups. Então, eu entendo que é um universo onde eu tenho um olhar mais leve e, às vezes, mais hiperfocado. Então, isso abre essa possibilidade de nomes mais específicos. Se alguém mais quiser trazer algum nome que esteja pensando também, entendam sempre que eu falo nas nossas palestras que eu dou sobre empreendedorismo, ideia versus execução. Ideia é 5%, infelizmente. Ou felizmente, execução é 95%. Então, quer dizer, joga as ideias para o mundo, quem executar melhor ganha. O Google é o 14º mecanismo de busca, não é o primeiro. Quer dizer, 5% ideia maravilhosa, execução de merda, projeto de merda. Ideia de merda, execução maravilhosa, projeto maravilhoso. Então, entendam, isso faz a diferença. É a execução que faz a coisa rolar, não é a ideia. E a execução é 1% de inspiração, 99% de transpiração. É a iniciativa com a acabativa, como a gente diz. É o verbo. É a acabativa que faz a diferença. Eu estava escutando aqui um pouquinho, Juliana, e realmente isso faz muito sentido. Porque tem algumas ideias de projetos que a gente olha assim, nossa, tipo, tem um insight sinistro, mas a execução do projeto é o que às vezes acontece do projeto não tem segmento, Não voar. não É. continua e acaba encerrando por ali. Mas, cara, foi muito bom essa palestra, foi muito massa o conteúdo que você trouxe. E o pessoal, mais alguém tem mais alguma dúvida, gente, para a gente poder ir trocando essa experiência com o Juliano, aproveitar a presença dele aqui hoje? Ah, o Luiz tem mais Manda aí, uma. Luiz. Ah, sim. Aham, tranquilo. Eu vou colocar aqui meu e-mail. E também vocês me acham no meu arroba o Insta, praticamente, não é um nome muito comum. Eu percebi depois dos meus 30 e... Não, eu já estava com 40, que eu sou um plágio. O Giuliano Kogo oficial é um cara italiano que ele me achou no Facebook e eu entendi que eu era um plágio. A vida toda eu achei que eu era o original. E existe um Giuliano Kogo na Itália, que era mais velho que eu, e me conheci ele na pandemia. Cara, show de bola. Me comuniquei com ele um bom tempo, ele morreu na pandemia, infelizmente. Mas era um cara que era o meu... Ele era o Giuliano original, eu sou plágio. Mas hoje em dia eu acho que eu sou o único que talvez seja o Giuliano Kogo. Fiquem à vontade de contatar, seguir, trocar ideia, mandar dúvidas. Sempre que eu posso, eu vou responder para vocês. Né? Às vezes demora um pouquinho, mas dou conta também. Beleza, gente. Muito obrigado pela presença. De que terceiro turno, vocês já estão fazendo mais que a média. Meus parabéns. Estar aqui, né? Fora das 4 linhas do campo, né? Depois das 18h30, é para poucos. Então, meus parabéns. Contem comigo sempre. Sou mentor do Co-Creation também.
Thiagão me convida a volta e meia para ajudar com algum ponto. Eu pedi para ele ultimamente pedi um pouquinho de off nas mentorias individuais, porque eu mudei meu modelo de negócio hoje. Eu tinha 20 CLT, hoje eu não tenho mais ninguém. Tem todo mundo que trabalha comigo é PJ, os meus designers são PJ, etc. Então, valeu, Gnaldo, obrigado. Então, eu tô com uma carga de trabalho bem grande. Então, eu estou ainda organizando dentro desse novo modelo, mas sempre que eu posso colaborar, trazendo um pouco da prática e ajudar vocês com coisas que podem alavancar, contem comigo. Estou sempre à disposição. Talvez semestre que vem eu falo para o Thiago voltar um pouquinho mais para perto de vocês, mentorando mais individualmente. Mas com as palestras, assim, eu consigo dar mais conta, porque é mais pontual e consigo trazer aquilo que a gente está vendo na prática mesmo. Então, dá para trazer esse ponto do real, porque eu trabalho muito mão na massa, então dá para trazer coisas bem da realidade. Beleza, Nicolas. Legal pelo feedback. Então, galera, muito obrigado. Renan, obrigado pelo hosting aí, por ter ficado até o Nós que final também. agradecemos. Estou sempre à disposição, mandou um abraço no Matoso, é meu brother, foi ele que me ajudou a entrar na docência de uma maneira mais... Até então, eu sempre me enxerguei como alguém avesso à docência, mas tenho curtido, sabe? É um processo que tem me feito bem. Então, Sim. contem comigo. E uma boa noite para todo mundo aí. Fiquem bem, bom descanso e bora fazer o startup voar aí. Foguetinho não tem ré, né? Valeu. Fiquem É bem, isso fiquem com aí. Deus Tchau, aí. Juliano. Tudo de bom. Tchau, Valeu. tchau, Juliano. Muito obrigado pela Obrigado. presença. Boa noite para vocês aí. Fiquem bem. Boa Tchau, noite, tchau. pessoal. Tchau, tchau.